Começo contigo, Eugênio, que conhece bem as ruas do Rio de Janeiro. Era o valor pro torcedor do Vasco, óbvio, quer ser campeão. Mas, assim, tem muito vascaíno, o 6-0 contra o Santos, por exemplo. Eu conheço uma vascaína que fala assim, gente, eu nunca vi um jogo nem perto disso. A gente sabe Então, assim, o Vasco, a nova torcida do Vasco precisa disso. Precisa de pequenos degraus para tentar chegar num grande objetivo. Como é que você imagina esse Rio de Janeiro com Flamengo eliminado, agora o Botafogo eliminado e o Fluminense pela frente? O Rio de Janeiro vai ter um finalista da Copa do Brasil, né? Vasco ou Fluminense. Ou antes poderia ter sido o Botafogo, né? E é interessante você pensar que o Vasco, que hoje é o primo pobre da história, é o que está mais afundado em problemas dos quatro, e ele tem a possibilidade de terminar o ano feliz. Porque a Copa do Brasil, afinal, passou a ser a última coisa do calendário brasileiro. Se por acaso ele chegar na final e conseguir o título, continuo achando que ele é o menos favorito dos quatro que restaram. Mas se por acaso isso acontecer, quem vai ter o Natal mais feliz? Quem vai ganhar o presente de Natal? Né? Vai ser o torcedor do Vasco pela proximidade. Acho que o Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores, e isso aí não se discute o peso que o Flamengo tem. Mas é um docinho, sabe? Para alimentar quem está na seca, quem está ali sofrendo, com muito desespero. Uma torcida que merece. O clube, o que tem acontecido no clube, não merece a torcida do Vasco. E ela merece, de vez em quando, ter um saborzinho de vitória, de classificação, como de vez em quando tem. O problema é que oscila muito, né? Goleou o Santos, depois já perdeu de novo. Perde para o Juventude na volta e tal. Só com o Brasileirão, né? Traz o Botafogo aí, Calçado. Eu acho que chegou o momento da gente começar a falar, porque era o tempo inteiro assim, uma hora vai. Sim. Agora não sei o quê. Caiu na Libertadores, e não sei quem aqui falou que caiu na Libertadores e caiu na Copa do Brasil. Para times no papel piores. São instituições hoje bem diferentes, Botafogo e Vasco. O Vasco teve uma tentativa de SAF, mal sucedida. A pior de todas. Com caras assim, gente... Esse é o perigo, né? Assim, mas, né? Então a SAF não presta, gente. Olha o que aconteceu com o Corinthians. Não tem SAF, é gente do seio lá da instituição, que vem lá do centro da terra e fez o que fez. Então, o problema não é a SAF, o problema são as escolhas que cada um faz, seja na SAF ou num sistema tradicional brasileiro, dentro do Conselho Deliberativo, voto de sócios. Mas são instituições completamente diferentes. Você tem um Botafogo muito mais organizado, todos os departamentos, numa situação diferente, embora ele esteja mostrando um pouco, nesse momento, a sua face interna do Textor com sócios, com Eagle, com... Eu acho que isso tem muito impacto. Muito impacto. Os seus negócios na Europa, e isso acaba impactando até na exposição dele. Você vê que é um ano dele quietinho. Sim, não é um ano dele... Pavão. Ele não o vê, né? Ele ali, sabe, de peito aberto, comandando a instituição. Ele está quietinho. E isso também traz problemas, até você ver os negócios do Botafogo com o Nottingham Forest, o Marinax. Um negócio assim, né, que precisa ser bem explicado. Jogador que vai e volta, dinheiro, é uma loucura. Então, o Botafogo, ele teve uma péssima condução, mesmo estando num momento superior, como instituição ao Vasco, mas ele administrou muito mal o futebol esse ano. O futebol começou muito tarde no Botafogo. A gente falou isso o tempo todo, desde o início. Quando o Botafogo, ainda em março, parecia que... Não, ele jogou fora a Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Exatamente, nem aí para a Recopa. E Carioca. Exatamente. Só foi A Recopa Sul-Americana era um ponto... Você fala assim, não, aqui eu vou investir. Tudo bem, eu posso até deixar o estadual de fora, mas a Recopa é fundamental. O Racing investiu e engoliu o Botafogo em 2 partidas. Mas o Botafogo vai começar o ano dele se estruturar muito tarde. Sim. E eu vejo que, para mim, isso é nítido, que a resposta está aqui dentro de campo e mais um... Quando você sacrifica uma parte, desculpa, gente. Quando você sacrifica uma parte, você precisa entregar na outra. Então, assim, estou sacrificando o começo da temporada. Quer dizer que eu vou acertar tudo aqui. Então, assim, você sacrificou o começo e não entregou no resto. É difícil no mundo do futebol você garantir isso, né? Falar assim, vou acertar tudo agora. Então, assim, você sacrifica... E tudo bem, cara, eu até entendo, a Recopa e a Supercopa são títulos secundários.
Eu consigo entender o ponto de vista de, eu prefiro não me apressar aqui e fazer a escolha certa. Não fez a escolha certa. Só não diga isso pro Racing, tá? Porque pro Racing tratou como a final da Libertadores da América. Nada a ver com isso. Ganhou merecidamente. Mas assim, beleza. Não ganhou os títulos, o Carioca não importa muito, mas de novo não chegou nem perto. Só que aí, beleza. E aí? A Libertadores não chegou perto dessa vez, a Copa do Brasil também não vai chegar perto, o Brasileiro tá longe. É um ano jogado fora. E estamos falando do atual campeão brasileiro e da Libertadores. Você não vai ganhar todo ano, mas é um ano fraco para um time que vem de uma conquista como essa. Você olhando para o elenco hoje, nesse momento, com saídas e jogadores que foram negociados, jogadores que foram agora negociados e adquiridos pelo Botafogo, estão lá, isso não é ruim. Não. A gente pode debater aqui que o do ano passado é melhor. O time que tem Luiz Henrique, que tem Igor Jesus... Almada, poxa vida. Saber onde eles estão agora. Exatamente, onde eles estão. Mas, por exemplo, as contratações foram feitas. Só que, no início do ano, você sentia aqueles que foram campeões da Libertadores da América, e muitos lá estão perdidos. Sim. Porque você tenta reconhecer onde é que está a autoridade, o comando, eu digo dentro de campo, e ele não havia. Então, agora a equipe sofre um pouco com isso. Eu acho assim, é importante, para mim é muito claro que o Botafogo ele é vítima você usar o termo bem no popular, dos rolos e da postura do seu gestor, tá? Eu entendo e acho que é absolutamente compreensível toda a gratidão que o torcedor do Botafogo tem pelo John Textor e tem que ter. E até quando essa gratidão, esse crédito vai durar, é o torcedor que tem que resolver, né? Não é a gente aqui. Acho que o torcedor é que sabe. Cada um é um. E cada um age de uma maneira, não são todos os torcedores que pensam da mesma forma. Agora, que o Botafogo, neste momento da temporada, é vítima dos rolos e da postura do seu gestor, para mim não tem dúvida. Os rolos, por uma questão muito clara. Quando eu falo rolos, eu estou falando de todas essas operações de mercado em que o Botafogo se mete o tempo todo. E não quer dizer que não gaste dinheiro, não quer dizer que não contrate, tanto que a gente estava elogiando o elenco até agora. Só que o Botafogo tinha o elenco campeão brasileiro e o elenco campeão sul-americano. E vendeu os jogadores principais, ou 2 dos 3 principais, além de alguns coadjuvantes dessas conquistas. Se você for pegar os padrões, de novo, dos times, outros times que vêm ganhando muito no Brasil nos últimos anos, eles não fazem isso. Eles vendem na hora que eles querem vender, eles vendem na hora que eles vão vender bem. Com o Botafogo não foi assim. Porque o Botafogo não é possível que depois de ganhar uma Libertadores e um brasileiro já tivesse louco para se livrar de 2 das suas 3 principais peças e vários coadjuvantes ali das conquistas. Então, obviamente, o que aconteceu, e acho que a natureza das operações está aí para comprovar isso, tudo o que aconteceu é por conta da necessidade, é por conta dos rolos em que a gestão do Botafogo o rolo tem o nome, se meteu. Lyon. Isso, mas o John Textor cresceu o olho, quis comprar o Lyon, pegou dinheiro emprestado, se enrolou até todo. Comprado já, né, antes, mas assim... Sim, mas tudo passa por aí. Sim. Não, o Botafogo, ele é vítima das operações mal feitas pelo Textor no Lyon. Mas é que assim, tem negociações que não são feitas nem com o Lyon, né? Que é tudo uma... Sim, mas aí é consequência. Eu acho que vem tudo é consequência. É uma maçaroca de ele olha, ele tinha que resolver os problemas do Lyon e ele começou a tirar dinheiro do Botafogo para tentar resolver os problemas do Lyon. Isso. Não conseguiu, foi afastado de lá. Até o dinheiro de premiação, né? E eu temo muito pelo que vem no futuro. Hoje o Botafogo ainda tem um bom time. Eu acho que as eliminações do Botafogo são consequência de uma falta de foco do John Textor no clube. Só para completar, porque assim, eu falo dos rolos, mas para mim tem um erro de postura também. Por isso que eu falei postura também. Porque aquilo que ele faz no começo da temporada de verbalizar o desprezo pelas competições, aquilo é surreal. Aquilo ali não existe. É uma demonstração de incompreensão de que aquilo é a base que você vai montar no time para o resto da temporada. É isso, porque você pode até chegar à conclusão de que, cara, ali internamente, chegar à conclusão de que o que dá para fazer
até agora. O Botafogo, é verdade seja dita, tentou contratar técnicos antes do Renato Paiva, não conseguiu e por isso que demorou tanto para anunciar o técnico. Agora, diante daquela demora Anunciou toda, e demitiu. você não precisa chegar e falar o que o Textor falou, que foi praticamente, não interessa nada desse Campeonato Paulista, não me interessa nada da Supercopa. Carioca. Paulista não interessa. Paulista não. Mas se quiser, será bem-vindo. Mas daí ele cita a Libertadores. Mas aí, sabe onde ele vai chegar? Cara, ele vai chegar. Realmente, eu assim, acho que aí é o foco. Isso de contamina agora. os jogadores. Sim. O foco de agora é o seguinte: ele vai chegar num técnico que não tem experiência para comandar o time em jogos decisivos. O Botafogo hoje, apesar de todos os rolos, tem um bom elenco, tem bons jogadores. Cara, e está jogando abaixo do que pode. Vai demitir o turno técnico? Não estou dizendo que ele vai demitir. É que a escolha dele é a escolha por um iniciante. Sim. Porque ele não conseguia achar o técnico. Mas a escalação de hoje, claro, a escalação de hoje derrubaria o Paiva. Sim. Entendeu? O pessoal está detonando. E até as mudanças. Outro cara já teria sido derrubado. Na Libertadores, a atuação dele foi vergonhosa jogando em Quito. Altitude à parte, o próprio Botafogo já jogou em Quito, na Libertadores do ano passado, e jogou bem melhor do que jogou esse ano. E era o primeiro jogo do Arthur Jorge, naquela ocasião. Então, eu acho que o momento, vamos olhar para o hoje, passa muito pelo técnico. Passa muito porque você vê na beira do campo, não que eu aprove o comportamento do Diniz, que às vezes passa do ponto, mas ele é enérgico o tempo inteiro. E o David parece que está ali, cadê fulaninho, cicraninho e tal. Ele não, eu acho que isso em jogos decisivos... Eu acho pior a escalação e as substituições, cara. Essa coisa de exigir que o cara fique berrando comportamento, porque senão o pai dele também não teria ido... A demonstração de um interesse maior no que está acontecendo dentro de campo, de estar numa sintonia que transmita aos seus jogadores a necessidade daquele momento. O problema da escalação é o que está na tela, Montoro, Savarino e Arthur, e aí eu trago o Montoro que mal aqueceu. Assim, ele não entrou no jogo, a torcida está pé da vida, e ele não parecia em nenhum momento uma opção para esse jogo. É isso que trouxe o que você falou, Calçado? Esses três, no caso? Assim, as coisas no futebol, o futebol tem a dificuldade de esclarecer o que acontece lá dentro, né? É impressionante. Uma coisa o jogador tem problema, claro que você não vai falar para o adversário, esse aqui está com o tornozelo direito, aquele é o joelho, você não faz isso. Agora, tem um momento certo de fazer, para não ficar com aquela dúvida, como agora. O cara estava lá e ele estava ou não estava? Estava em condições ou ele só estava esquentando o mas isso banco, acho que esse momento é agora, de eventualmente explicar essas questões. Geralmente não vem. Ainda assim, eu acho que assim, independentemente do... Porque a gente está falando de jogadores que estavam servindo as seleções também e tal. Então, tudo bem, vamos esperar e vamos ver o que... O Savarino já não vinha sendo titular no time do Botafogo. Então, já não vinha sendo titular. Foi uma das peças importantes ano passado. Mas também vinha jogando menos. Agora, acho que mais do que a escalação ou não escalação, eu acho que até as mudanças elas são discutíveis para o que vinha acontecendo no jogo naquele momento. A saída do Correa é tão criticado pela torcida, e acho que até justamente criticado, num jogo em que finalmente ele estava conseguindo fazer alguma coisa. Eu discuto quanto o Jefinho não estava jogando absolutamente nada, não tinha acertado uma bola no jogo todo. Então, eu acho que existem motivos, sim, para a gente olhar para as decisões do David Ancelotti, e ele vai responder certamente sobre algumas dessas decisões. O Arthur eu posso imaginar, porque o que acontece no jogo talvez mostre que ele não estava preparado fisicamente para o jogo. Exatamente. Porque ele entra, joga o quê? 10 minutos e sai? A minha principal dúvida é sobre o Montoro, cara. Porque, assim, ele teve tempo suficiente em campo até agora para demonstrar que ele é um cara que desequilibra jogos. Ele é jovem, mas desde o primeiro minuto que ele chegou ao Botafogo, ele já... Sim. Sabe, em jogos como o de hoje, assim, então tô esperando. O David deve falar sobre isso, né? Deve ser perguntado, porque salvo uma questão física, é a coisa que eu mais tenho dificuldade para entender sobre hoje. O que eu vejo, acho estranho, é olhando para o jogo mesmo, com o Newton e o Marlon Freitas. Tem os dois volantes ali. Aí você tem um quarteto. Você tem o Arthur Cabral, ele é um cara para terminar a jogada. Então, o time tem que funcionar para ele poder finalizar. Chegou nele. Aí, Jefinho e o Santos Rodrigues. Não são articuladores, são caras
de um outro estilo, estão ocupando ali as beiradas. E o Joaquim Correa também não é o Savarino, não é o Almada. Um time que tinha... só uma comparação para entender que o Botafogo no ano passado tinha Savarino e Almada e o Luiz Henrique. Esse Savarino e Almada, outra característica, mas um time que se precisasse segurar a bola, rodar, encontrar um espaço para uma bola em profundidade, ele tinha nesses dois jogadores essa possibilidade. Quer dizer, eu vi o Botafogo estava escalado para o jogo que originou o pênalti, que era uma bola de profundidade, de velocidade. Ali foi a essência deste time que foi escalado para o jogo de hoje. Só que a maior parte do tempo esse jogo não se apresentou para ele. Porque o Vasco baixou linha. E não ia se apresentar. E isso era meio óbvio que não se apresentaria, porque... Né? Todo mundo imaginava um Botafogo mandando no jogo. Todo mundo imaginava, talvez, a continuação daqueles 10 minutos iniciais do Botafogo por mais tempo. E não foi o que aconteceu. Né? E, de fato, o gol acaba saindo até num lance, como o Calçade está relatando aí. Que, aliás, o Correa também deixa a bola escapar bem ali, né? Enfim, depois consegue sofrer o pênalti que, de fato... aconteceu, mas assim, eu acho que tem muita coisa para olhar realmente para as decisões do David Ancelotti. A inexperiência dele vai pesar para que se fale também de que foi muito cedo. Eu achei, e falei isso na época, né, que ele assume, achei uma roubada para ele também, não porque esse Botafogo, né, é um baita de um time, hoje com muito recurso. Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo. Botafogo que foi desclassificado pela equipe do Vasco. John Tester começa já a ser questionado e também o David Ancelotti. O Botafogo que não conseguiu a classificação em pleno Newton Santos. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, torcedor botafoguense. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Fogão.